Doutor Dante, pra gente fazer o nosso tema de hoje, é um tema bem recorrente, hein? Bem, pra muita gente até meio esquisito. É verdade, o que é essa história aí de irmão poder ter que pagar pensão alimentícia pra outro irmão? Pode isso, Arnaldo? Isso pode? Isso pode. Tem essa lei? Tem artigo no Código Civil, tem na lei de alimentos, né? Tudo isso daí. O que é mais comum hoje é pai e mãe pagarem pensão alimentícia, até mesmo avós pagarem pensão alimentícia. É o que a gente vê no judiciário que é mais comum, mas pode acontecer de irmão ter que pagar pensão alimentícia para outro irmão. De que forma? Um exemplo que eu dou, um filho fora do casamento, um meio-irmão, tudo isso pode ocorrer. Fundamentado em cima da lei 5.478, que trata da lei de alimentos, como que deve ser feito? Você tem que ir até o judiciário, né? Esse que precisa de alimentos tem que ir até o judiciário. Lá você vai entrar com uma ação de alimentos ou em face do seu pai ou em face da sua mãe, e na medida que eles não podem pagar, não conseguem pagar, pode ser chamado os avós para pagarem aquela pensão alimentícia. Também não podem pagar. Aí sim, se você tiver um irmão literalmente rico, que possa vir a pagar essa pensão alimentícia, você pode arrolar ele no processo. Legal! Bem louco! Mas tem um rito. Primeiro você tem que cobrar o pai ou mãe, depois os avós, aí sim você pode arrolar um irmão. O que fundamenta isso? No artigo 1697 do Código Civil, ele diz o seguinte: na falta dos ascendentes, pais ou avós, cabe a obrigação aos descendentes, filhos ou netos, guardado a ordem de sucessão, e faltando estes aos irmãos, assim germanos como unilaterais. Eu vou te passar o que são irmãos germanos e irmãos unilaterais. Aí vem outra questão. Posso solicitar pensão diretamente para os irmãos? Pode, em rara exceção, mas pode. De que forma? Desde que já tenha falecido pais, mães e avós. Você já ingressa direto aquele porquê. O alimento tem que ser diretamente para os irmãos, né? E porque ele precisa do direito de sobrevivência. Lembrando sempre, o exemplo que eu trago é aquele irmão fora do casamento, aquele irmão que após claro, menor de idade, né? Isso daí é muito importante, menor de 18 anos. Os meios irmãos precisam pagar pensão alimentícia na íntegra? Eu fiz alguns tópicos para ficar mais fácil de vocês entenderem. Tá, assim, comprovado na justiça a impossibilidade de pagamento por parte dos pais, avós e filhos e netos, os irmãos podem sim acionados para execução de ação de alimentos na íntegra ou de forma complementar. A lei não faz distinção entre os irmãos consanguíneos por parte de pai, ou os irmãos uterinos por parte de mãe, ou os irmãos germanos, mesmo pai e mãe. Por isso que eu falei que eu ia trazer mais adiante. Todos podem ser solicitados para pagar uma ação de alimentos. Então você vê aí que a lei, mesmo assim, essa prestação de alimentos pode chegar aos irmãos. Em raríssimas exceções, mas pode chegar. E até quanto? Qual é o prazo mínimo ou máximo para pagar essa pensão alimentícia? A justiça não determina isso daí. Já teve casos que eu pesquisei de 4 anos, que o juiz meio que ele fez uma analogia à pensão à mulher divorciada. Aquela dona de casa que dedicou a vida ao marido e ela vem a pedir uma pensão, né, no divórcio, e o juiz determina: olha, eu vou te dar 5 anos de pensão, é o tempo que você tem para se manter e arrumar um emprego e seguir a sua vida, sem ter essa pensão. O que os juízes fizeram? Eles pegaram essas decisões de analogia e também fizeram isso: olha, te dou 5 anos e esse irmão vai estar prestando alimentos para você e depois dá para você arrumar a sua vida. Mas não tem prazo mínimo e nem máximo. Se nós pegarmos uma criança de 5 anos, de 6 anos, 7 anos, não tem como ela trabalhar com 8, com 9, com 10, até mesmo porque a legislação proíbe. E aí sim pode perdurar por mais tempo.
Pode perdurar até os 18 anos? Pode. Pode perdurar até um pouco depois? Caso ele esteja em faculdade? Pode também. Pode acontecer tudo isso. Não tem prazo mínimo. E como que esse irmão deixa de pagar essa pensão alimentícia? Primeira coisa, ele pedindo a exoneração de alimentos, informando o seguinte: olha, meu irmão, a partir de já consegue se manter sozinho, tá trabalhando, pode estar casado, né? Já consegue se manter sozinho. Então, demonstrando isso daí através de provas, você pode ser exonerado dessa pensão alimentícia. Doutor, é comum? Não, não é comum. Igual eu bati, é raro, mas é algo que possa acontecer e eu acho que é interessante isso em relação ao assunto pensão alimentícia.